Olá pessoas, meu nome é Guilherme Rodrigues, estamos iniciando mais um Prosa de TI na segunda temporada, com o apoio da Security Insight, uma empresa de consultoria de segurança, e também do evento BREC, que acontecerá nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, ingressos à venda, links na descrição. Hoje, estou trazendo um camarada aqui que eu conheci no momento como docente, a gente chegou a lecionar junto na mesma instituição. Hoje ele atua na área de infraestrutura com foco em DevOps e Cloud, então a gente vai falar bastante aí para a galera que é de DevOps e Cloud. Muito bem-vindo, Warley Pires. Cara, é um prazer estar aqui, muito legal, obrigado mesmo. Eu que agradeço aí por aceitar o convite, a gente trocou muita ideia ao longo dos episódios anteriores, que às vezes você ia lá, via, comentava, tem pessoas em comum que estiveram aqui, né, que a gente trocou ideia. Mas é isso, bom te ter aqui. E ainda não tivemos alguém especificamente para falar de Azure e DevOps. Bacana. A gente já teve aqui pessoal que atua com AWS, enfim, outras frentes, mas vamos falar alguns pontos interessantes sobre essa atuação. Mas eu te conheci, se não me engano, foi 2013. 12? Porque 12 eu entrei na UNA. E aí eu acho que foi 11, então. 11 eu estava no Senac, aí eu fiquei no Senac até meados de 2012, aí fiquei um tempo na UNA e no Senac, depois só na UNA depois de 2012. Então foi por aí, 12, 13, 14. Eu acho que foi um treinamento de Cisco. Ah, verdade, lembrei. Isso foi 2012. Sábado, Isso foi 2012. Com o Gesser. Exatamente. Com o Gesser. Exatamente. E Marcos Flávio também estava nessa turma. Tava a galera toda lá. Tinha uma turma boa lá. Bem legal, Que massa, não tava lembrando que era de lá. Que verdade, eu tava lembrando da UNA. Dos corredores da UNA lá, a gente... Também. Pô, agora me resgatou a memória que eu não lembrava. Eu tenho uma grande lembrança de você de lá, a gente fazia essa discussão. E era o sábado, né? Era o sábado. Era no sábado. Era sábado. Assim... Sem citar nomes, mas a gente teve um momento controverso ali, que era, não do curso, mas de falar de modelo OSI, de camada, de protocolo. Aí o professor falando de camada 4, e a gente, TCP, UDP, aí teve um que gritou ICMP. Aí eu, meu Deus! Foi foda. A sala era bem homogênea. Mas é isso aí. Antes da gente chegar em 2012, como que a TI chegou na sua vida? Como é que foi a trajetória profissional e também acadêmica, cursos que você realizou, enfim, empresas que passou. Bacana. Como é que foi esse processo? A TI chegou na minha vida no início da década de 90, 93, mais ou menos. Meu irmão Wesley comprou um Amiga 500. Nossa, não sei se você conhece. Eu só conheço na foto. Ele comprou uma Amiga 500. Ele já era casado, mas ele deixava eu ir para casa dele. E aí eu jogava The Shadows of the Beast, que era um jogo que tinha famosão na época, e um simulador de Fórmula 1. Então a ATI chegou pra mim assim, eu vi o Amiga a primeira vez e tal, eu fiquei encantado, eu tinha visto só DOS, né, enfim, eu já fazia curso de DOS na época. Então foi a primeira vez que eu vi uma interface gráfica que eu inseri um disquete, ele foi montado automaticamente, então assim, foi uma paixão, eu fiquei assim, completamente abismado assim, com a interface gráfica dele, com o mouse. Depois eu vim conhecer o Windows 95 e vi que tinha muita coisa de lá do Amiga. Então, assim, a primeira vez que a TI chegou pra mim foi assim, junto com os games, e foi bem legal. Eu não tive, assim, nessa época eu ainda não atuei, eu não tinha PC, enfim. Então eu era mais dos games mesmo, né? A coisa era jogar. Então a ideia principal do Amiga lá era jogar, mas foi o que abriu, foi o primeiro computador pessoal que eu tive realmente contato. O primeiro que eu tive foi... Eu não lembro o ano exato, mas era década de 90 também. Foi um 486 DX266 com 400 MB de HD. E aí eram os joguinhos, nossa, eu não vou lembrar a memória RAM quanto que era não, mas era pouca coisa também, acho que era 4 MB de RAM. Era algo assim. E aí, CD, jogos, jogo que eu queria, e aí começou tudo. E ali você se divertindo lá. Depois que eu um tempo sem PC, fui ter contato só no fim da adolescência, e aí fui fazer curso na área para formatar máquina, e comecei a entrar por aí. Depois dessa experiência inicial que você teve para jogos, como é que
Quando que você teve ali vislumbrou interesse para fazer um curso específico ou graduação? Como é que foi essa evolução? Eu fui fazer curso técnico de processamento de dados. Aí eu tive o primeiro contato com programação, com Pascal, com hardware. Então foi o meu primeiro contato ali. Eu gostei muito, assim. De primeira eu falei assim, eu quero fazer isso. E eu não terminei, assim, um detalhe engraçado que eu não terminei, porque logo em seguida eu já iniciei a minha vida profissional. O Wesley, de novo, um abraço, Wesley. Ele era gerente de TI de uma editora gráfica considerável, tinha mais de 500 funcionários. E aí eu fui para lá. Então eu fui aprender hardware, formatar, instalar na prática, né? Eu cheguei lá sem só o que eu sabia do curso técnico, que ajudou bastante. Eu fui substituir eu entrei para substituir uma empresa que fazia contrato de manutenção. Que legal. Então aí o que eu fiz lá de início, assim, foi até engraçado, porque eu contava na escola e os colegas zoavam, assim, literal, assim, tinha caixas e caixas de disquete. Tá. Que eram livros compactados em ARG, então eu ficava dando ARG lá e trocando disco. Sério, teve um colega meu que até me apelidou de argeador. O que o ARG tá fazendo? O ARG é argeador e tal. Então esse foi um dos primeiros contatos, assim. Lembro também de instalar o 95, o Windows 95 usando Zip Driver. Nossa! Então foi aí que eu comecei. E aí logo depois eu comecei a administrar a rede. Uhum. Lá era grande, enfim, tinha 2 redes, uma de produção e uma administrativa. Então eu aprendi o Windows NT ali na prática, administrando rede, e ali foi minha paixão, né? Assim, gostei demais desse lance de controlar o usuário, de ver log, de ver quem apagou pasta, de dar permissão. Então isso me encantou. Assim, cara, é isso que eu quero fazer e tal. E eu via muito a galera indo dar consultoria lá e tal. Poxa, eu achava aquilo muito legal. Falei, eu quero fazer isso também. E o Wesley saiu da empresa e eu continuei. Eu fiquei no lugar dele incrível, né? Em 8 meses eu já consegui administrar as 2 redes. Já estava ali com uma boa base do NT ali. E a rede lá, assim, era muito rica. Eu usei lá muitas vezes em muitas aulas do Senac, porque lá a gente tinha uma rede NetBEUI, que tinha IPX SPX, Nossa. que tinha Apple Talk. Então, assim, tinha os NTs, então a gente criava um volume MAC para poder os Macs ver. Então tinha todos esses protocolos lá. Então, assim, foi uma experiência muito legal. Assim, nossa, eu aprendi muito lá, muito mesmo. Em 99 eu saí. E aí, essa editora eu saí pelo motivo dessa revolução tecnológica, né? Vieram as máquinas digitais, e aí as 2 empresas que faziam os livros, que eram Promove e Pitágoras, né? Eles dividiram esses livros em gráficas menores. E aí eu peguei, a gráfica acabou tendo dificuldade, eu acabei saindo, eu me desliguei em 99 e eu acabei indo para a mesma área gráfica, que na época era uma empresa chamada Compor, que era a gente chamava de birô, né? Naquela época, os conhecimentos de rede, de NT, eram todos importantes para o que eu estava fazendo lá. Mas lá, o foco mais era o que a gente chamava de análise de pré-impressão. Tá. Então, assim, eu era mais preocupado com a qualidade do material que ia sair lá na gráfica. Então, tinha que entender um pouquinho de PostScript, tinha algumas máquinas lá israelenses, alemãs. Então, assim, eu fazia vários cursos com o pessoal de São Paulo, vinha um pessoal, né? E aí aprendi a mexer na máquina. Lá era a maioria, 90% da rede era Apple. Então, aí foi uma segunda fase onde eu me apaixonei completamente pelo sistema operacional. Então, assim, em 2000 eu não esperava o Windows 2000, nem NT, nem o AD, nem nada, assim. Eu esperava o macOS 10, eu lia sobre o Aqua, sobre as tecnologias que ia ter, enfim, sobre ele ser um like a Unix, né, enfim. Então, tudo que eu esperava naquela época era em cima dessa área gráfica, que era um trabalho bem bacana. Eu curtia bastante, assim. Lembro de andar em Belo Horizonte, naquela época ainda tinha
outdoor, né? Então, assim, de 10 outdoors, assim, 7 a gente tinha lá, passou por lá. Então, o que a empresa fazia? A gente fazia o fotolito, né? Assim, que ia para a gráfica poder gravar a chapa e aí imprimir. Então, toda aquela qualidade de impressão, ela dependia do trabalho que a gente fazia lá. Então, tinha um rapaz que ia lá, media a densidade do químico para ver se era a mesma, enfim. Então, era um trabalho, assim, minucioso, de cor, de qualidade, né? E aí agregou muito esse conhecimento que eu tinha de NT, porque lá também tinha, né, o NT para servir algumas impressoras, mas a grande maioria era realmente Apple. E foi assim, foi uma fase bem legal, eu curti bastante. E aí, de novo, veio as tecnologias e o lance de pré-impressão, né, acabou, né? Então, assim, agora eram as máquinas digitais. Então, aí eu vi que aquilo ali já não tinha mais... Perdeu aquele ar romântico, né? De trabalhar, de fazer análise de pré-impressão, né? Então, a coisa já estava mais direta. E aí eu decidi sair. Foi mais ou menos em 2002. Tá. E aí eu comecei a trabalhar, e enquanto isso só com segundo grau científico, né? Ainda não tinha despertado vontade de fazer graduação. Só um parêntese aí. Nessa época das impressões, o pessoal fazia impressão em papel vegetal, né? Isso, exatamente. Exatamente. Lembro disso. Isso aí ainda foi antes. A Compor, por exemplo, usava lá outras tecnologias bem mais avançadas, e era um negócio bem bacana, mas usava-se para tirar as 3 cores, né? YK, enfim. Era bem legal. Eu vivi um pouco disso. Entendeu? Nessa época eu era mais novo ainda, tava começo da adolescência ali. Mas meu irmão fazia uns trabalhos gráficos. Ah, que legal. E aí, trabalhando com Corel, aí mandava pra gráfico papel vegetal pra fazer alguém fazer cartão de visita, algo do tipo. Então tinha bacana. Esse trabalho aí. Ele tinha todo uma questão com as impressoras, de ter resolução ou não para suportar. Isso, então, exatamente. O nível de PostScript, o modelo, enfim. Era vi um bem, pouquinho, era bem mas legal, só vi. Né? E aí o trabalho principal era resolver pepino. Por exemplo, por que tal anúncio não sai? Aí a gente ia fazer um trabalho para poder abrir o arquivo. Às vezes era uma fonte, às vezes era uma foto, às vezes era uma fonte que a impressora não conseguia fazer download, a gente tinha que ir lá e ajudar ela. Era um trabalho bem punk, assim, era... Tenso. Aí depois disso, você começou a ter contato de fato, então, com o Windows 2000, IAD... Aí vieram as necessidades. Aí eu vivi de alguns contratos, e aí eu peguei um contrato com uma rede de supermercado, e como até então eu só tinha trabalhado em empresa departamental, eu ainda não tinha muito aquela necessidade de TCP/IP, de Linux, enfim. Então a minha visão era muito departamental. Né? Então quando eu cheguei nessa rede de supermercado, então tinham vários. Então tinha aquela necessidade de interligar, enfim. Então aí eu fui estudar TCP/IP, fui estudar um pouco de Linux, né? E aí me interessei pelo AD, né? Eu ganhei, antes de trabalhar, uma assinatura de 1 ano da Byte Brasil, da Editora Abril. Lembra dessa revista? Lembro. Então, assim, foi uma revista... Eu não entendia quase nada de início, né? Mas me lembro que depois, por exemplo, eu relia, enfim. E isso ajudou bastante também a ter uma visão dessas outras necessidades, de interligar matriz, filial. Então, eu realmente não enxergava isso. Então, por isso, até então, 2003, 2004, eu não conhecia TCP/IP, conhecia Linux. Em 97, 98, meu irmão já era usuário, enfim, já fazia uns testes, mas eu não. E aí eu comecei a sentir essa necessidade. 2004 e 2005 eu comecei a me preparar para o exame 70270, 70290. E aí, junto com isso, aí tem essa partezinha de segurança, que eu não sou profissional de segurança, mas eu sempre gostei muito da área. Então eu lembro que minha mãe trazia uns cadernos para mim acho que é do Globo, de informática. E lá escrevia um cara chamado Alexandre Freire. Não sei se você já ouviu falar do Alexandre Freire. Alexandre Freire foi campeão mundial de invasão. E ele lançou um livro muito famoso na época, 2004, 2005, que é Como Blindar o Seu PC. No início de 2000, esse livro foi muito famoso. Muito famoso. Então, assim, eu estudei o 70270 e o 70290 junto com esse livro.
né? E aí comecei ali a melhorar as minhas consultorias e 2007 eu entro para a faculdade e entro para o Senac. E aí foi meu primeiro ano lá no Senac. Eu lembro do Wellington lá. O Wellington, que esteve aqui conosco, o Wellington Meirelles. Abraço. Abraço pro Wellington. O meu desejo era ter o lugar do Wellington, porque o Wellington dava aula de administração de redes. E eu entrei dando aula de Windows, né? Porque entrei... era novato, enfim. Então vamos ver como é que ele se sai. Puxa, dei aula de Windows até falar que chega. Sério, dei muita aula de Windows. Aí eu tive a minha primeira oportunidade para dar o curso de redes, aí foi muito bacana. Aí depois o técnico começou a crescer muito, bastante, né? Ali. Então, 2008, 2009, assim, eu assumi o curso de administração de redes. Depois com o Windows Server, né? Depois eu vim a revisar o curso, enfim, eu dei o curso, eu acho que durante 3 anos, assim, eu acho que de 2008 até 2011, mais ou menos, assim, eu dei o curso, assim, de manhã, às vezes era manhã, tarde e noite. Foi um curso que fez muito sucesso, eu consegui colocar uma metodologia ativa nele de projeto, então a gente tinha uma história... Tinha os departamentos, então tinha galera do estoque, tinha recepcionista, tinha supervisor, tinha gerente. Então tinha onde a gente ia colocar as GPOs pro pessoal de estoque. O estoque é assim, assado. Então o pessoal gostou muito, assim, o curso fez muito sucesso. Apareceram, assim, várias consultorias. Para mim, assim, foi muito bom. Assim, as consultorias aumentaram de tamanho, né, de importância. Eu lembro de ter feito um trabalho de 5 anos no maior cartório do estado. Foi muito legal. Um ex-aluno que trabalhava nesse cartório de pessoa jurídica me chamou. Eu fiquei lá 5 anos no cartório. Foi muito bacana. Foi muito legal essa época. De curso aberto, é aquilo que eu te falei. Então, assim, na sala de aula lá você tinha um gerente de TI de uma empresa conhecida em Belo Horizonte, que o aluno falava, os outros, todo mundo reconhecia. Tinha motoboy, tinha gente que estava lá só vendo o que estava acontecendo. Então, assim, era um ambiente muito bacana. Então, ele foi propício a isso, a conhecer muita gente, a aumentar as consultorias, e foi muito bacana. Eu quase fiz esse curso. Eu lembro que eu olhei um tempo... Tinha os panfletos ali do Senac, e o primeiro curso que eu fiz, na verdade, quando eu estava ali no final da adolescência, aquela coisa de já pensar em emprego, eu estava terminando o ensino médio. Que ano isso? 2000, 2001. Ah, tá. 2000, 2001. Aí tinha os panfletos do Senac, eu com muito custo consegui o de hardware, montagem e manutenção. Aí eu fiz esse curso. E aí, dentro do próprio Senac tinha as recomendações, né? Agora quem quiser partir para uma área específica, tem esse curso X, tem o curso Y, aí eu vi no panfleto de servidores Windows. Mas eu não sabia exatamente o que era, ainda não tinha trabalhado em um local para poder ter contato com o TI de fato, e me faltava recursos financeiros, né? Vim de uma família bem humilde, assim, o processo foi bem complexo lá no início. Foi até o primeiro filho a entrar para graduação... que aí as coisas começaram a melhorar, eu era sendo o filho mais novo, né? Aí a gente começou a ter É muito parecido com a minha melhoria, e aí, ok, vamos, agora dá pra fazer graduação. Eu tinha conseguido um emprego de técnico, e aí, não lembro o valor exato, mas sei lá, o salário acho que era 620 e a faculdade era 580. Aí sobrava mal o pão de queijo que eu comia no intervalo. E aí foi o começo. Cara, é uma luta. É tenso. Mas... Partindo deste momento lá no Senac, você estava na graduação. A graduação foi em quê que você fez? A graduação que eu estava fazendo era Engenharia da Computação. Ah, tá. Era na Universidade do Sul de Minas, a Unis. E assim, só que naquela época, o conteúdo que... Eu cheguei a fazer um semestre. Só que a demanda de curso aumentava. E aí entra o Marcos Flávio na história. O Marcos Flávio vai dar aula lá, enfim... E aí eu muito interessado por segurança, aí eu consumi os livros todos dele, enfim. E aí ele resolve lançar um curso gratuito lá, um curso aberto de segurança. E aí foi o primeiro, né? Foi o primeiro no estado, enfim. E aí quem que tinha para dar era eu, né? Eu falei, então vamos preparar. E aí eu me preparei para ele. Nessa época, a demanda dos cursos estava muito alta. Então, assim... o conteúdo da faculdade era um pouco incompatível com o que eu estava precisando ali para o Senac naquela hora, para dar as aulas. Então, eu decidi trancar e aí eu foquei
em resolver aquelas habilidades necessárias ali que eu estava precisando naquele momento, né? Uhum. E isso tudo, assim, eu sempre fui muito autodidata, assim, eu sempre gostei muito de aprender com livro. Então, assim, eu tenho os meus livros, então eu ia ali, comprava um livro e esse caso da segurança foi engraçado. Aquele caso eu até comentei no vídeo do Everson, porque aí eu me preparei, eu tive, sei lá, 2 meses ou 3, até que o primeiro curso fechasse. Aí o Marcos, não, porque eu vou, pro curso ficar legal, então eu vou convidar um cara para assistir. Eu falei, pô, bacana. E, cara, 3 dias de curso e tá lá o Everson. E no 3º dia de curso eu fui saber quem era o Everson. Everson Guimarães, Crash, teve aqui com a gente na temporada passada. Um abraço. E aí, cara, eu fui ver... detalhe, pra quem não sabe, fundador do BREC. Exato. Maior evento de segurança da informação daqui de Belo Horizonte. Cara, ficou grandaço. Tá gigante o evento. Tá gigante, E aí, cara, eu tô lendo lá me passaram me passaram para ler um tutorial, um artigo, e era dele, eu não me lembro o site, era um site famoso de segurança na época. E aí que eu fui entender o que era. Eu lembro de estar andando em sala de aula, assim, ó, e esse curso foi riquíssimo, com ele lá em sala e tal, e vendo ele com o Excel aberto e chamando lá o CMD e dando IBconfig, eu fiz, nossa, e tal. E era muito bacana, assim, ele contribuiu bacana pro curso, o curso foi muito bacana. Ele aumentou as minhas consultorias nessa parte de segurança, então, assim, o cara ia fazer o curso, e aí fazia o curso, achava legal, eu falei, cara, quero um projeto de segurança, quero fazer e tal, e aí convidava a gente, então, essa parte de segurança também foi muito importante. E esse lance do Everson participar também foi muito curioso. Cara sensacional, o Everson com todo o conhecimento dele ali, o cara só agregou, foi muito bacana, A gente chegou a fazer uns cenários mais avançados, lembro da gente colocar o Beast numa máquina e fazer invasão e depois fechar a porta, a gente estava usando wipe tables no meio. Então, assim, a gente fez o curso muito prático, o mais prático possível pra galera. Legal. Foi muito legal. E o curso também foi um sucesso, né? Ele fechou vários depois. E aí eu entro no técnico ali, de 11 para 12. Para lecionar no curso técnico. No curso técnico, Legal. E de 11 para... E em 10 eu volto à graduação. Aí eu queria fazer uma coisa que me agregasse. Então, como... as consultorias estavam crescendo, eu senti uma necessidade de conversar com o cliente, de tangibilizar ali aquela tecnologia, tudo que eu conhecia. Então eu fui fazer um curso de gestão em TI, foram, acho que 80% das cadeiras de desenvolvimento, mas assim, tinha muita coisa de COBIT, de ITIL. Então assim, foi um curso que me agregou muito, assim. Eu deixei de ser um escovador de bits, para também ter essa capacidade de argumentação, visão de gestão. De retorno de investimento. Projetos. De projeto, né? De aprender projeto, enfim. E aí foi muito bacana. Melhorou muito as consultorias que a gente deu, principalmente... no fato de a gente conseguir, fazia muito isso, assim, de apresentar o antes e o depois, depois da consultoria. Então isso foi muito legal também, foi uma experiência muito boa. Essa graduação, realmente, assim, eu escolhi a dedo, estava naquele momento onde podia escolher, né? Falei, vou escolher uma coisa que me traga novas habilidades. E aí, para mim, foi sensacional. E aí eu já emendei logo numa pós, o Wellington falou assim, pô, agora você tem que emendar numa pós. E aí eu acabei emendando numa pós, né? Aí eu saí do Senac em 13 e eu passei um período na UNA, né? Eu acho que de 13, 14 e 16 eu fui pro Promove. E aí eu lecionei no curso de redes lá até 2020. Legal. E essa... Da trajetória acadêmica em si, teve alguma situação, algum caso que talvez te marcou de aluno? Eu estava até conversando com o Wellington antes. A gente falou sobre o quanto que é gratificante ter o retorno de aluno depois de um tempo que ele talvez formou e entra em contato, que eu consegui ter uma proposta, ou aquele estágio lá que você me ajudou, que me indicou, algo do tipo. Teve alguma situação que você lembra? Tem. Inclusive, assim, tem tanto no Senac quanto na UNA. Na UNA tem uma história curiosa, porque, assim, eu fui dar consultoria nesse cartório,
E aí eu convidei um aluno da UNA na época e ele ficou lá, ele saiu recentemente, ele até entrou em contato comigo, ele saiu recentemente. Ele ficou lá uns 8 anos. Legal. Então isso foi muito bacana. Nesse período todo, assim, tem várias histórias, assim. Lembro da história de um curso aberto de administração de redes, que o cara era motoboy da empresa, ele entregava as coisas, enfim. E ele foi lá fazer o curso e ele depois mandou e-mail e falou assim, cara, eu tomei o lugar do administrador de redes, assim. Ele administrava ali naquele conhecimento empírico dele, eu fiz seu curso, assim, eu peguei o projeto que a gente faz no curso e puf, na empresa. Assim. E isso não tem preço, né, cara? Não tem. Isso é muito legal. Contribuir com a transformação de vida da pessoa não tem preço. Não tem preço, Você vê que o cara mudou de vida com aquilo ali, assim. E tem uma questão também sobre não só a possibilidade, né, de transformar a vida do outro pela educação, mas o networking que a sala de aula presencial promove e proporciona. Não tem base. Não tem. É muito legal. É muito legal. E eu sinto muita falta disso. Né? Assim, hoje eu não leciono mais, eu sinto muita falta disso, é uma das coisas mais legais que tem. Eu fiquei uns anos sem lecionar, né, 2020 até final de 23, e para ver também se sentia falta, tava buscando outras coisas, outras formações, e no início, ok, mas deu 2023, cara, tá fazendo falta entrar em sala de aula. Agora. Eu tô sentindo um pouco. Eu fui dar uma palestrinha numa escola. Um ex-professor meu me convidou, ele foi professor meu no curso técnico que eu fiz, que eu nem terminei e tal, e aí eu fui lá palestrar, fui falar de nuvem lá na escola para ele e tal. Foi muito legal, acendeu aquela chama de novo, assim, então, muito legal. É legal, e agora você já começou a puxar o próximo assunto que eu queria puxar, você falou de cloud, dar uma palestra de cloud. Hoje você atua com infraestrutura, atua com cloud, com DevOps. Conta pra gente... primeiro, antes disso, às vezes quem está assistindo a gente e não entrou na área, está entrando na área, não faz nem ideia do que é atuar com Azure ou o que é atuar com DevOps. Então, falam pra gente um pouco como que é a rotina, como é o dia a dia de quem atua com DevOps e Cloud. Cloud Computer, para mim, que estou aí desde a época do NT, enfim, assim, é a melhor fase para se trabalhar com infraestrutura, assim. Abstrair a camada dos servidores, toda aquela camada física ali, é uma hardware. Coisa muito boa, né? É muito boa. Eu lembro de ter visto uma entrevista uma vez do Steve Jobs e do Bill Gates, eles falavam do futuro, foi uma das últimas vezes que eles se encontraram, e o Bill Gates falou uma coisa assim, interessante na época, ele falou assim, o profissional do futuro, ele vai trabalhar muito mais com a calculadora do que propriamente ter aquele conhecimento de ficar subindo serviço, mais operacional. E hoje eu posso falar que nuvem é isso, assim, o meu dia a dia é muito mais preocupado com a calculadora, com os custos, do que a gente consegue fazer uma implementação de um ambiente de forma muito mais rápida, né? Hoje a gente já chegou na infraestrutura de código, né? Então, se antigamente você dava 1000 avançar para instalar um SQL Server, por exemplo, hoje um arquivo com 3, 5 linhas, você tem ali o SQL Server funcionando. E um ponto importante até para complementar nisso. Eu atuei muito tempo também com consultoria, desde quando eu estava como aluno na graduação, atuei em uma empresa de consultoria, isso em 2008 que eu entrei nessa empresa. Depois eu saí, passou um tempo, algumas pessoas voltaram a me procurar para poder prestar serviço nesses locais, de novo, né? Porque eu atuei pela empresa anteriormente. Aí eu abri meu CNPJ em 2011, que foi a época que eu entrei no Senac. E aí começou a docência e consultoria. Mas nestas empresas, quando a gente implementar um serviço novo, faz a aquisição, chega o servidor. Exatamente. Na hora que chegou o servidor, a gente tinha que fazer a instalação física dele, tem lá o CD do sistema operacional, faz a instalação do SO, dos serviços, do que você tinha que fazer, CD, baixar conteúdo. Do início de ligar na tomada até a gente entregar um serviço pronto, cara, isso era horas, às vezes até mais de um dia. Até mais de um dia. Né? E hoje a agilidade você vai lá no Terraform, 4 linhas, está pronto. Hoje a agilidade da nuvem é uma coisa impressionante, né? Você tem ali a rapidez que você precisa para responder à necessidade do negócio.
Então, assim, nuvem hoje é tecnologia de ponta mesmo, né? Assim, a nuvem hoje proporciona a gente de infraestrutura fazer determinadas mágicas, né? Porque antes, coisa que demorava muito tempo, hoje é muito mais rápido. Como é que eu cheguei nisso? Em 19, eu senti ali meio estagnado, dando aula, e comecei a estudar AWS, gostei muito, né? E aí, em 2020, aí eu decidi estudar Azure. Eu vi que o mercado tava bem grande, né? A necessidade profissional tava só aumentando. E aí eu decidi fazer uma certificação. Eu fiz a Z900. E aí eu consegui uma colocação nessa empresa que eu estou hoje. E lá dentro da empresa eu comecei a ver essas necessidades. O DevOps nasceu ali, né? Porque aí eu comecei a ter outras necessidades. Por exemplo, aquela coisa de VM, né? Na nuvem, porque assim, voltando um pouquinho, ali 2011, 12, quando eu te conheci, eu estava muito focado em virtualização. Também plantei muito VM nessa época. Eu estava com Hyper-V. Mas assim, mas muito mesmo, muito. Tava extremamente focado. O projeto no cartório foi até de virtualização de 100% dos desktops, dos servidores, enfim. Então eu tava muito ali dentro. Então, uma evolução natural disso seria a nuvem, né? E quando eu cheguei na nuvem, eu vi que a IaaS, a infraestrutura, né, como serviço, né, não é muito, assim, o custo disso não é vantajoso, né? O famoso lift and shift, você só pegar a sua VM e levar ela lá para cima, assim, você não está resolvendo nada, né? E aí vieram as necessidades de estudar container, voltar a estudar muito Linux, né? Enfim, então foi aí que o Windows Server deixou de ter o lugar dele e o Linux veio com tudo, né? Então hoje, por exemplo, eu não deixo de rodar um SQL Server no Linux para rodar no Windows de jeito nenhum, né? Porque assim, a facilidade que você tem de fazer isso em container, né? E a possibilidade que a gente tem no trabalho de hoje. Eu lembro que eu escutei isso numa palestra da Microsoft em 2012, eu demorei um pouco para poder entender. Que é o seguinte, a possibilidade de você desacoplar o sistema dos dados, né? Então ali o container é uma unidade, os dados é outra unidade. Então assim, é muito fácil de você se recuperar de desastre, de você replicar isso para outro lugar. Então assim, é uma evolução da virtualização, né? E aí a outra necessidade que veio depois do container foi Kubernetes, né? Então, hoje usando muito o AKS, né? Que é o serviço de Kubernetes do Azure. O Azure, que é essa plataforma, né, como a gente estava conversando aqui de computação em nuvem, que oferece todos esses serviços, né? E aí eu acho que o grande desafio do profissional de DevOps e de Cloud é realmente sair da IaaS e ir ali para o PaaS, né? Hoje, na empresa onde a gente trabalha, por exemplo, todos os servidores web são PaaS, né? Plataforma, e os bancos também estão seguindo para isso. Hoje, você tomar conta de VM você ainda tem ali um trabalho, né? Você abstraiu a camada física, mas você ainda tem a VM, você ainda atualiza, você ainda se preocupa com ela, você ainda olha log, né? E aí entra microserviço, entra outras questões que tem sido... Que auxilia muito também a pessoa a ter conhecimento desse deploy de infraestrutura como código também. Isso. E aí entra Terraform e outros. Cara, o Bicep, né? Que é o que a gente está usando no Azure agora, Legal. Que é uma novidade deles lá, que está bem poderoso também. E pensando nessa atuação em DevOps, Cloud, tem algum aprendizado que aconteceu ao longo desse processo que talvez você gostaria de ter aprendido antes, que facilitaria esse caminho? Aí é aquela notícia, assim. Eu lembro que dos corredores, assim, era engraçado. O Marcos brincava com o cara e falava assim, o Arlen não gosta de Linux, né? Assim, Linux, hoje, para quem quer trabalhar com DevOps e Cloud, assim, Linux é essencial, né? Hoje, Linux é essencial. Grande parte dos microserviços roda em cima de Linux, né? Então, assim, container é em Linux, né? A gente não usa container em Windows. Então, assim, o Linux é hoje eu vejo que se eu tivesse dado mais atenção, seria mais fácil, por exemplo, hoje, né? A minha entrada nessa área de DevOps,
até mais do que conhecer um pouco de código, né? Uhum. Não para participar ali da equipe de desenvolvimento, enfim, mas você conseguir ali no Terraform, no Biceps, enfim. Tem no DevOps também, que é automação, né? Que é o mais importante que tem. A automação é você pegar ali o repositório de código, né? O cara ali faz aquele commit ali, final para aquele repositório, e ali automaticamente é feito o build e o deploy disso, né? Então você não tem esse intervalo de alguém sentar ali, fazer o build, fazer o deploy, né? E ficar ali agora. Isso é tudo automático. O cara jogou lá e já está lá em produção. Boa. Isso é muito bacana. Essa automação em DevOps é o grande tchan. E tem muita interação com Linux aí, né? Tem muita interação com Linux. Eu já vou aproveitar aqui, ó, momento merchan. Tem um curso de Linux na Udemy, esse curso de Linux meu já está na casa dos quase 10 mil alunos. Puxa, que bacana. E aí tem lá desde pegar na mão, o cara que nunca viu Linux, tem um módulo, olha, essa interface, é isso que existe, o que é a distribuição, até a pessoa chegar no shell script, chegar na expressão regular, vai desde o início ali até... E o bacana é que o Linux do DevOps, ele é um Linux mais operacional. Então, se você consegue operacionar um sistema, copiar... Se você entende de permissão de usuário, né, se você entende de segurança, já ajuda bastante. Então, assim, você não precisa mais saber Samba, Squid, né? Não é essa a ideia. O Linux usado lá, ele é mais operacional ali mesmo, né? Mais copiar, comandos para administração do sistema. Do sistema, exatamente. Ó, então esse curso mesmo, eu já vou deixar o link na descrição de quem estiver vendo no YouTube, já vou deixar um voucher promocional com o menor preço. Bacana, já deixa aí. Bom... Outro ponto importante, para quem deseja entrar na área, seja de DevOps, seja de Cloud, ou até mesmo de TI, dependendo de algumas questões serão relacionáveis, qual recomendação você traria para esse profissional que deseja entrar na área? Olha, eu acho que o mais importante para mim, por exemplo, foi fazer bons cursos. Né? Assim, você precisa estar apoiado num bom curso. Tá? Num curso que ali te faça mudar. E eu acho que o principal é aprender uma ferramenta, né? Por exemplo, pegar esse curso de Linux, por exemplo, e falar assim, não, essa habilidade já está comigo, né? Então, assim... Dominar a habilidade. Isso. Aquilo que eu falei sobre a decisão de continuar na faculdade ou estudar aqui as tecnologias que eu preciso para poder dar mais curso, né? Então, essa hora, por exemplo, eu precisei optar por aprender as ferramentas, né, de forma mais direta do que propriamente dito tá lá no curso. Então, assim, eu acho que para entrar na área, né, a parte acadêmica é importante, mas o principal de tudo é você mão na massa. Profissional de TI que não sabe fazer algo é complicado, né? Assim, é preciso aprender a administrar um sistema operacional, Linux ou Windows, é preciso dominar uma tecnologia, né? Porque na hora do problema mais a fundo ali, não é o chat GPT que vai resolver, não. Que vai resolver, não. É o conhecimento do cara, o conceito dele que vai... Ajuda muito, né? Ajuda, mas se você não conhece, assim... E é legal, assim, às vezes você vê que ele tá errado, fala assim, não, mas isso aqui tá errado. Desculpa. Tem então, disso. assim, não é que você vai chegar lá e vai falar assim, eu quero isso, você vai receber, né? Não é assim. Você precisa desse fundamento. Então, assim, Linux, por exemplo, é fundamental, né? Na nuvem hoje, praticamente tudo roda em Linux, né? Legal. Tudo, né? Na empresa, por exemplo, hoje existem, por contratos que são muito grandes, servidores Windows com SQL, mas que a gente já imagina esse processo de migração. Porque você tem aquele tratamento ali todo de atualização, enfim, né? E é uma dor de cabeça, né? E aí vai sair o Windows Server 2025 daqui a pouco, vai ter que trocar o SO. Exatamente. Termina o ciclo de vida do produto. Exatamente. É complicado. Tenso. Olha, ao longo dessa prosa, a gente falou de alguns profissionais que a gente conheceu, que atuam em conjunto, citamos muitos nomes aqui. Tem mais alguém que você gostaria de citar ou mencionar que teve, em algum momento de toda essa trajetória, foi muito importante no seu processo? Cara, o Wellington foi um cara importante, assim, eu acho que aquele clima que tem o clima que nós tínhamos ali de
parceria? De parceria, de certa rivalidade, quando a gente chegou, igual ele brincou aí, eu acho isso muito importante. Era um time muito grande, né? Enfim, e eu aprendi ali com todo mundo, né? Aprendi muito com o Sauer também, enfim. Legal. Era uma galera muito com o Marcos, né? Enfim, a parte de segurança que eu aprendi com o Marcos, para mim, foi importantíssimo. Por exemplo, recente, eu participei de um projeto de LGPD. Eu fui fazer a parte de tecnologia, com Office 365, com Azure Entra, né? E para mim foi, assim, o que facilitou mesmo entender a LGPD e tudo foi toda essa casca que eu criei com os cursos de segurança do Marcos, implantando os projetos de segurança. Então, isso facilitou bastante, né? Participar desses projetos. Não, legal demais. Para quem não entendeu, às vezes, né, dependendo do que você citou o Wellington Meirelles brincou, rivalidade, a gente se encontrou aqui. Antes. Aí o Wellington Meirelles brincou assim, lembro que eu cheguei pra você e falei, pô, eu não gostava de você de jeito nenhum e tal. E eu querendo o lugar dele. Mas eu acabei pegando, né, assim, ele foi pra outro lugar, né, enfim, todo mundo melhorou, né? Sim. Alguém foi dar o Windows, enfim. Alguém foi falar de AD, criar usuário. Exatamente. Carol chegou também pra isso. Carol, Marcos Flávio, a turma toda lá. Olha, bom, essa prosa poderia durar muito mais tempo, tem muita história, mas acho que é isso. Obrigado demais por ter vindo. Bacana, cara. Foi um prazer. Foi legal. Foi massa demais de ter aqui, rever depois de um bom tempo. De um bom tempo que a gente não encontrava. Exatamente, muito tempo. Acho que tem, sei lá, 10 anos. Olha, última pergunta pra gente fechar. Se você pudesse voltar no tempo, ir lá no Arley que viu o Amiga 500, falando nisso, o Amiga 500 hoje eu vejo só pelo Raspberry, a foto, que eu tenho um emulador lá, o Recalbox. Aí no Recalbox tem a foto de todo mundo. Tem a foto de todo mundo. Mas, se você pudesse voltar no tempo, ir lá no Arley que estava começando ali o contato, vendo o Amiga 500, qual mensagem você levaria para ele? Cara, você precisava ter estudado mais programação. Né? Hoje é uma habilidade que eu corro mais atrás. Do meu DevOps, o meu Dev é o mais defasado, é o que eu mais procuro. Então, hoje eu brinco muito com Python, né? Então, eu acho que programar é extremamente necessário, né? Para segurança, então, sim, né? E segurança eu acho que é o que difere, né? Assim, muito. Porque dependendo até do escopo de atuação, vai demandar essas habilidades, né? Tanto redes, conectividade, para entender protocolo, porta, e a configuração dos serviços para ver possíveis falhas, e ainda programação para tentar explorar algo. É multidisciplinar demais. É multidisciplinar. E se você não tem programação, né, se você não entende, então o que eu falaria para ele é isso, cara. Precisa estudar desenvolvimento também, né? Não pode ser só infra. É isso. Eu acho que eu falaria isso para mim também. Mas é isso. Bom, obrigado demais pela participação. Valeu, cara. Valeu. E é isso. Bom, muito obrigado. Até a próxima e até lá.